Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender algo poderoso que se chama Treinando a Minha Fé. Vai ser forte demais e vamos ter um tempo incrível juntos aqui, tá bom? Sejam bem-vindos, boa noite para todos vocês. Você que está aí comigo já, enquanto o pessoal está chegando, eu quero que você abra a Bíblia comigo em João capítulo 11, tá bom? João capítulo 11, eu quero pegar uma base aqui de um texto, dois pedaços desse momento aqui que Jesus passou com Lázaro e a família de Lázaro, e não só com os dois, mas com a família de Lázaro, mas também com seus 12, tá bom? Eu acho muito importante que vai começar a ser liberado aqui para a tua vida hoje, ok? Treinamento da fé. Esse é o tema de hoje, tá? Olha lá, João 11, versículo 6. Quero trabalhar contigo. Diz assim: Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. E então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas. E o Senhor quer voltar? Presta atenção nisso aqui. Faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas. E o Senhor quer voltar? E Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe a luz. E Jesus disse isso e depois continuou: O nosso amigo Lázaro, presta atenção, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, versículo 12, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. E então Jesus disse claramente, presta atenção nessa palavra aqui comigo, Jesus disse claramente, eu queria estar no presencial com vocês agora, de verdade. E Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas eu estou alegre. Olha que coisa. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele. Pois assim, vocês, aos 12, vocês, meus 12, vão crer. Vamos até a casa dele. Ok? Então, versículo 16. Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Ok? Olha a preocupação do outro qual que era. Vamos lá. Gente, se existe uma coisa que Deus tem como plano, uma coisa que Deus tem como propósito na nossa vida, é nos levar para uma escola da fé. O treinamento da fé é necessário. E o alvo de Deus é esse. O plano de Deus é esse. É fazer cada um de nós começar a passar por um processo de treinamento daquilo que você crê. É tudo novo. A sua vida com Deus ela é nova. A gente está falando de um tempo onde pessoas que andavam com Jesus estavam sendo treinados, preparados para algo poderoso, preparados para algo grande demais. E o que eu acho poderoso nisso? Que o alvo de Jesus era o acrescentar na fé de cada um. E a Bíblia fala de um momento que nós já conhecemos, um momento da morte de um homem chamado Lázaro, que Jesus tinha muito acesso. E o que eu acho incrível? Jesus fica sabendo de um relatório de uma doença perigosa na vida de Lázaro.
E quando Jesus fica sabendo disso, ele estava reunido com seus 12. E quando ele está com seus 12, eu quero trazer para você aqui uma base. O entendimento de Jesus no meio dos 12 era alavancar a mentalidade da fé. E Jesus chega perto deles e ele consegue diagnosticar a área que cada um precisava ser tratado, trabalhado e lapidado. Mas todos os 12, o alvo de Jesus era exatamente projetar o desenvolvimento da fé deles. Olha que coisa incrível isso. Isso me chama muita atenção, porque no perfil dos 12, nós encontramos o perfil da igreja. No perfil dos 12, nós encontramos o perfil dos discípulos da igreja que hoje nós representamos ela. E eu quero mostrar para você 4 pessoas que demonstram claramente a maturidade que existe na igreja atual de hoje. Entende? Você que está me ouvindo hoje, você vai se encaixar em um desses perfis. E o primeiro que eu quero te destacar é João. João é o exemplo do discípulo que tem a fé firme. Tem gente que a fé dele em Jesus é firme. Escuta, é firme. Eu não estou falando que é real. Eu estou falando que é firme. Porque a fé, o que tem sentido nela, não é o real, mas é a firmeza de passar por cenários totalmente contrários e você se manter firme, inabalável. Olha que coisa forte isso. João tinha esse perfil alinhado nele. João tinha essa maturidade alinhada nele. Agora, existia um outro discípulo que era o Pedro. Pedro é a fé meio termo. É aquele cara que ao mesmo tempo ele crê e ao mesmo tempo ele deixa de crer. Ao mesmo tempo ele está disposto a morrer por Cristo e ao mesmo tempo ele está disposto a fugir de Cristo. Entende? Tem muito Pedro no nosso meio. O cara que é bom no barulho. O cara que é bom para agitação. Mas na hora do vamos ver, ele nega. Na hora do vamos ver, ele se desvia. Olha a classe, a característica, o perfil das pessoas que andavam lado a lado de Cristo, como 12. Pessoas selecionadas para enviar a palavra. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer você entender que essas pessoas, embora foram selecionadas para andar ao lado de Cristo, elas não estavam prontas. Não espere você ficar pronto para andar do lado do propósito que Deus liberou para a tua vida. Pega essa chave aqui hoje. Pega isso aqui hoje. Tem muita gente que tem a desculpa de querer estar pronto para se aproximar de Cristo. E eu estou te dizendo uma coisa, o primeiro passo da aproximação é a chave da entrega. Porque quando eu dou o primeiro passo, eu estou dizendo para Jesus, pode me moldar. Quando esses homens, conhecidos como os 12 de Cristo, dão o primeiro passo, quando Jesus os seleciona a dedo, não está falando de homens perfeitos, de homens prontos, mas estão falando de homens que deram o primeiro passo na projeção do tratamento, na projeção da lapidação. Olha que incrível. E João caracteriza o cara que tem a fé firme, mas Pedro já está caracterizando aquele discípulo que a fé é meio termo. É meio termo. E existe um outro nível, que é o nível do Tomé, que é aquele que é
o incrédulo, aquele que não tem fé. Ele acredita, mas tem que tocar para ter convicção. Ele acredita, mas tem que ver para ter convicção. A incredulidade, ela tem duas raízes. A incredulidade no processo de se tornar credulidade, ou a incredulidade no processo de se tornar traidor. Pega isso aqui. Alguém que pegou isso aí, anota, por favor. Escreve aí. A incredulidade tem duas fases, que seria a incredulidade para se tornar a credulidade, começar a crer, e a incredulidade ao ponto de se tornar o traidor. Ok? Tomé era o incrédulo no processo do crédulo. Tomé era o cara que, na incredulidade, aceitou começar a crer. Estava no processo de ver para crer. Estava no processo de tocar para crer. Mas é um 12. É um 12. Tem gente aqui que você se enquadra nesse perfil. Você está esperando ver para crer. Não tem problema não. Você vai ver. E aí você vai crer. Faz parte. Esse grupo faz parte. Esse grupo está no nosso meio. Esse grupo é aquele tipo de pessoa que está olhando para alguém para começar a acreditar. Olhando a manifestação de Deus na vida de alguém para começar a crer. É normal termos esse tipo de pessoa no meio daqueles que acreditam em Jesus. É normal. Mas existe esse último grupo que chama o Judas. O Judas faz parte do grupo do traidor, aquele que a incredulidade o levou à traição. Ou seja, esse andou para trás, esse se desqualificou. Teve a chance da incredulidade se tornar credulidade. Olha isso. Mas, mesmo andando lado a lado com Jesus, mesmo estando junto com Jesus, mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo tocando, preferiu a rota da traição. Entende? Mas ele existe. Ele está no nosso meio, esse grupo de pessoas. E por que você está falando isso tudo, Anselmo? Para mostrar para você que o plano de Jesus é fazer você se desenvolver. Desenvolver a sua fé. Tirar você do nível que está para o nível máximo da sua fé. Isso é incrível. Isso é poderoso. Por quê? Porque tem base. Não importa o que esteja acontecendo com você hoje, Deus está trabalhando e desenvolvendo aquilo que Ele tem esperado de si. Ele vai fazer na sua vida. E como que Deus vai fazer isso? Deus vai permitir cenários ao seu redor para que você comece a crer. Eu tenho falado com Jesus. Jesus, eu quero ter uma mente diferente. Eu quero começar a ver como nunca vi. Eu quero começar a enxergar as coisas na sensibilidade da transformação chamada fé. A fé é um campo visual preso naquilo que não se vê fisicamente, mas se vê mentalmente. Eu quero chegar nesse ponto, eu quero chegar nesse nível onde eu consiga discernir as coisas como Cristo discernia. Porque é incrível. Olha esse texto que nós lemos aqui em João. Jesus chega diante de um cenário e ele fala com os discípulos, nós precisamos voltar para a Judéia. Irmãos, é o ambiente onde Jesus fugiu porque estava sendo apedrejado. Um ambiente que estavam tentando matá-lo. E ele fala para os discípulos, precisamos voltar.
E os discípulos falam com ele assim, mas Senhor, a gente fugiu de lá porque queriam nos matar. E o Senhor está querendo voltar para lá. E ele traz um destaque, ele fala assim, o nosso amigo Lázaro está lá, precisando da gente. É incrível isso. É incrível. E ele começa a trazer um entendimento que os discípulos não conseguiam entender, porque a mente estava aprisionada no natural. Olha isso. E a palavra fala que ele chega perto dos discípulos e fala com os discípulos assim, o nosso amigo Lázaro está dormindo e eu preciso ir lá acordá-lo. Olha que doido isso. Meu, isso é incrível demais. Eu preciso ir lá acordá-lo. Irmãos, os 12 viram para Jesus e falam assim, Senhor, se ele está dormindo, então é natural que ele acorde. Eles estavam vendo tudo que Jesus falava no aspecto dos olhos visíveis e não dos olhos da mente. Eu quero te dar uma chave aqui hoje. Não dá para andar com Jesus pelos olhos visíveis. Tudo que é natural é contraditório ao que Jesus direciona a sua vida. Não dá para andar com Cristo e analisar os cenários naturais em conformidade com aquilo que o Senhor te mostra. A fé não é o exercício do que você vê, é o exercício do que você imagina. É aqui dentro. Os discípulos diziam, se ele está dormindo, então ele vai levantar normalmente. Ou seja, Senhor, não precisa da gente ir lá. Ele está dormindo, já já ele acorda. Eles não entendiam que esse dormir, essa transmissão de uma palavra produzida por Cristo, era uma palavra relacionada ao campo da mente e não ao campo natural. Jesus estava profetizando, liberando uma palavra. Aquele que as pessoas dizem que está morto fisicamente, eu o vejo, olha lá, dormindo, porque os meus olhos não enxergam a morte, os meus olhos estão enxergando a ressurreição. Pegou a chave aí? Olha isso. Olha que doido isso. Eu fico apaixonado com isso, porque quando essas coisas chegam ao nosso entendimento aqui hoje, sabe o que eu vejo? Tudo que é normal, todos os cenários que estão apresentados à sua frente, como Jesus enxergaria ele? Como que é? Por isso que eu estou falando, esses 4 perfis que estavam nos 12, está aqui, na igreja de hoje. Pessoas que não conseguem ver como Jesus vê. Que quando Jesus libera uma palavra, ele capta essa palavra pela naturalidade. Jesus falou, Lázaro está dormindo. E eles disseram o quê? Então, Senhor, se ele está dormindo, vamos deixar, porque já já ele vai acordar. Era a linguagem da fé. Era a linguagem da fé. E Jesus, então, a Bíblia diz que Jesus esclarece. Não. Ele morreu. Ó. Jesus mostra claramente, diz a Bíblia. O que é mostrar claramente? Não, vocês não estão entendendo nada. Ele, claramente falando com vocês, ele morreu. Mas que bom eu não ter estado lá, para que vocês possam crer. Olha que forte. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se alegra em não ter estado lá no momento da morte de Lázaro, para que os 12 viessem ser, olha lá, treinados, ampliados, lapidados na fé.
Jesus teve que destacar, Jesus teve que mostrar com clareza a situação de Lázaro, porque a palavra que Jesus liberava, eles não conseguiam captar pela fé. Você sabe qual que é o nosso problema? Deus tem que tentar camuflar a verdade para que você comece a entender a grandeza do que Ele quer fazer. Como que Jesus consegue olhar para um cenário de morte e conseguir ver o homem dormindo? Como que Jesus olha para um homem há 4 dias morto e o enxerga como se estivesse dormindo? Essa mentalidade de cenários físicos, naturais, que demonstram algo, mas você tem a capacidade de enxergar esse cenário diferente do que ele realmente é, por causa do poder da fé. Você sabe por que as coisas não funcionam conosco? Você sabe por que as coisas não rompem na nossa vida? Porque você só enxerga os cenários naturais como naturais. Existe, para cada cenário natural, existe uma palavra liberada do sobrenatural. E qual que é o campo visual que você tem enxergado? A palavra sobrenatural que Deus disse, ou aquilo que é normal, aquilo que é natural. Caminhar por fé é caminhar pela palavra liberada diante dos cenários contrários, naturalmente falando. Não tem outro jeito. Eu me alegro de não ter estado lá quando Lázaro morreu, para que vocês possam aprender a crer. Uau! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que você está falando, Anson? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse cenário que está te fazendo chorar, está fazendo Jesus se alegrar. Meu Deus! Sabe, gente, eu sei do que eu estou falando. Tem cenários na minha vida que eu choro. Que eu choro porque naturalmente falando gera uma dor na minha alma. Porque mexe comigo. E eu choro. E quando eu começo a chorar diante daquele cenário natural, Jesus começa a liberar a palavra dele na minha mente. E ele começa a falar, por que você está enxergando o defunto se eu estou enxergando a vida? Por que você está enxergando a morte se eu estou enxergando a vida? Por que você está enxergando a dificuldade financeira se eu estou liberando para você o discernimento dos céus que estão abertos sobre a tua vida? Olha isso. Consegue entender? Por que você está enxergando a doença, o poder da doença, o poder do relatório médico, humanamente falando, se eu estou te mostrando que eu sou o médico dos médicos? Por que você enxerga da forma normal, sendo que eu enxergo da forma sobrenatural? Por que você chora e eu me alegro? Meu Deus, que é isso? Que é isso? Que maturidade que é essa? Que modelo de fé que é esse que Jesus está implantando nos 12? Que capacidade de discernimento que é esse? Vocês estão vendo a morte, mas eu vejo a vida. Eu vejo a vida. Quando Jesus fala, Lázaro está dormindo e eu preciso ir lá acordá-lo, naturalmente falando, isso vira até piada. Porque não tem nexo. Por que eu tenho que ir lá na casa de alguém acordá-lo? Sendo que acordar é um processo natural da vida. Quem dorme acorda. E ao invés dos discípulos olharem para Jesus e falarem assim, amém, nós cremos nisso, os discípulos viram para Jesus e falam, Senhor, se ele está dormindo, então naturalmente ele vai acordar. Fica tranquilo então, Senhor, não precisamos ir até lá. E aqui está a chave. Aqui está a chave, o cenário que você se entristece, Jesus se alegra. Ele chega perto de Maria, chega perto das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e elas disseram para Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O problema é exatamente esse, se o Senhor estivesse aqui, o cenário teria sido outro.
Sabe o que é isso? O Senhor não está na sua vida, por isso o cenário não é o outro. Eles estavam presos fisicamente, na pessoa física de Cristo, não estavam presos na mensagem viva de Cristo, porque o corpo estava limitado na geografia, mas a palavra estava liberada a nível do universo. Pegou essa chave? Pegou essa chave? Embora Jesus andava com Lázaro, Marta e Maria, embora Jesus estava na casa deles, embora a Bíblia relata esse nível de amizade, eles se prenderam na limitação física do Cristo na minha frente, falando comigo, olho no olho, tete a tete, mas eles esqueceram que o físico era limitado, mas a palavra não tinha limite. Diferente daquele centurião que chegou perto de Jesus e Jesus falou com ele: eu vou lá na sua casa curar o seu empregado. E ele disse: não precisa do senhor vir, eu não sou digno, basta uma palavra sua que ele será curado. E Jesus falou que assim, que aconteça conforme o que você crê. Sabe o que é isso? A palavra liberada chegou aonde estava o servo daquele centurião e a cura foi alcançada. Deixa eu te explicar uma coisa, você está preso naquilo que seus olhos veem. Por isso que a palavra não tem poder da realização do sobrenatural. Porque você está preso no físico, você está preso na absorção física, na absorção natural, na visão natural das coisas. E a palavra de Jesus, ela não constrói a visão física natural, ela constrói a visão mental, imaginação curada. É aqui dentro que começa a transformação. Não é o que os olhos físicos veem, mas o que os olhos da mente estão enxergando. Lázaro está dormindo e eu preciso ir lá acordá-lo. Qual que é a ideia que a gente tem? Seja sincero, se tem alguém vivo aqui, irmão, me ajuda a falar aqui hoje. Seja sincero, você já tem a palavra liberada, você já tem o profético liberado, você já tem o rema liberado, mas o que é que você está esperando que aconteça? Que o físico se manifeste. Sabe por quê? Porque você quer a presença. A palavra não é suficiente para você. E é aí que a gente erra. Porque primeiro tem que estar na tua mente, tem que projetar a tua mente, tem que curar a tua mente, porque a fé é o exercício da mente curada. Da mente curada. Os olhos só enxergam o natural, mas os olhos da mente enxergam a palavra liberada. Se Jesus te falou, a palavra dele é mais do que suficiente. Pegou comigo? Teve um dia desses, uma pessoa que eu gosto demais, me chamou no digital e me apresentou uma pessoa que tem envolvimento, maestria, no que diz respeito a horóscopos, essas coisas orientais, sabe? E ela olhou para mim e disse assim no digital: eu estou aprendendo muito com essa pessoa. E aí eu fui pesquisar o perfil da pessoa. Uma pessoa totalmente vinculada à astrologia. Eu disse para ela: por que essa pessoa está sendo importante na tua vida? E ela me disse: porque eu estou aprendendo muito. Eu virei e disse assim: a palavra de Jesus para mim já é suficiente. Eu não preciso de uma astróloga para me ensinar alguma coisa. A palavra de Jesus é suficiente. Sabe qual é o problema da gente? Tem outras vozes na sua mente que estão tampando os seus olhos espirituais e por isso você não consegue enxergar que a voz de Cristo já basta, que a palavra de Cristo já basta, que a palavra de Cristo já basta. Pegou esse entendimento? Pegou esse discernimento? O que Jesus está falando? O que Jesus está liberando para nós aqui hoje? Ele está dizendo para a gente: olha, eu quero forjar essa fé
que você precisa ter. Essa fé precisa crescer, essa fé precisa chegar ao ápice. Você não pode recuar, você não pode andar para trás. Eu preciso que a minha palavra seja suficiente. Suficiente. É aqui dentro que começa. E agora os discípulos são chamados para ir até onde Lázaro estava, na visão de Cristo dormindo, mas na visão dos carnais morto. E o discípulo vira para Jesus e fala: gente, vamos com ele para morrermos com Jesus. A ideia é que a morte alcançaria os 12 e o Cristo naquele instante. Eles esqueceram o propósito da morte de que Jesus iria enfrentar um dia. Acharam que pedras poderiam matar Jesus. Achavam que um grupo poderia matar Jesus. E esqueceram do propósito, sabe por quê? Porque estavam aprisionados na perseguição que acabavam de sofrer quando Jesus teve que fugir da Judéia, porque estavam querendo matá-lo. E agora Jesus volta para o mesmo lugar, mas agora ele está voltando com um cenário de manifestação do poder de Deus. E aqui que está o segredo de tudo. Jesus, naquele cenário que você chora, Jesus está sorrindo. Você sabe por que ele sorri? Não é porque ele não compartilha da sua dor, é porque ele enxerga além da sua dor. Enxergar além da sua dor é viver o nível da cura na sua dor. O nível da cura na sua dor. Quando eles chegam até onde Lázaro estava, a Bíblia fala que Jesus dá um comando, já sabemos disso, para tirarem a pedra. E quando a pedra é tirada, é poderoso demais. O que Jesus faz? É poderoso demais. Irmãos, me ajuda a ministrar aqui hoje. Quem já foi em algum velório? Me ajuda aqui. Você entra lá no lugar do velório. Qual que é a primeira coisa que você faz? Tem alguém aqui que me ajuda a ministrar? Qual a primeira coisa que você faz quando entra num velório? Para onde os seus olhos apontam? Fala para mim. Me ajuda aí. Vou esperar você me responder, porque isso aqui é uma chave violenta. Me ajuda aí, Su. Me ajuda aí. Me ajuda aí, André. Me ajuda aí, Carol. Rohans. Let's go. Me ajuda. Para onde seus olhos apontam quando você chega num velório? Fala para mim. Aonde? A gente vai ser pego aqui agora nessa. Essa aqui vai ser pancada. Essa vai ser budoada. Fala para mim. Aonde? Obrigado, Silânia. É, Cristina. É isso. Nós olhamos o caixão. O defunto. É desse jeito. Agora olha aqui comigo. Sabe o que aconteceu com Jesus? Quando eles tiram a pedra. É impressionante. Jesus olha para o céu. Ele olha para o céu. Ele olha para o céu. Presta atenção. Não, cara, isso aqui eu tenho que ler contigo. Na moral mesmo. Porque isso aqui é muito forte. É muito forte. Olha aqui. Lá no versículo, deixa eu achar aqui. Jesus chora. Espera aí que eu vou achar. Ressurreição. Tire a pedra. Cadê? Aqui. Versículo 41. Olha aqui. Então tiraram a pedra. João 11, 41. Olha que doido isso. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para o céu. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Eu sei que você não está. Né? Veja, Jesus não olhou para os céus. Ele olhou para o céu. O que é isso, irmão? Existia um céu que Jesus estava conectado. O céu
não é os, não é pluralizado, é individualizado. É o meu céu, é o lugar que eu tenho acesso, é o ambiente que eu sei que é a minha fonte, é do lugar de onde vêm as minhas inspirações, é o lugar que está alinhado à fé que eu tenho. Ele olha para o céu particular. Sabe o que isso significa? No meio do cenário de morte, Jesus não olha para o caixão, Jesus olha para o céu particular, do ambiente onde ele tinha acesso, do ambiente onde ele tinha comunhão. Sabe o que isso significa? Todo o cenário que você está passando hoje, você está enxergando o quê? Está enxergando o quê? Você está enxergando o caixão, você está enxergando o cenário natural, você está enxergando aquilo que é normal. Mas sabe o que Jesus está te ensinando aqui hoje? Sabe o que ele está falando para a gente? Olhe para o céu, o lugar onde você tem acesso comigo, o lugar onde você tem a minha voz, o lugar onde eu estou liberando algo para a tua vida, um lugar onde o meu particular te revela o meu propósito. Sabe o que é isso? Para de olhar para o cenário natural e volte os seus olhos para o seu céu particular de acesso ao teu Deus. Meu Pai do céu. Eu piro porque foi num ambiente como esse que eu comecei a falar com Deus, comecei a falar com Jesus. E isso rolou ontem, meia-noite. Ontem, meia-noite, eu estou falando com meu Deus, e então o cenário natural queria fazer com que minha visão ficasse preso nela. E Jesus falou comigo: por que você está olhando para o natural, se o céu que eu tenho contigo está aberta? A transmissão, o acesso está aberto. E eu chorei, eu falei com Jesus: Pai, é nesse ambiente que eu quero, é nesse lugar que eu quero acessar, é esse lugar que eu quero ver, é esse lugar que a minha visão tem que estar aberta, Pai, é nesse lugar. Tem um ambiente que você está passando agora e que eu quero te falar, esse ambiente do caixão. Sim, ele está acessível, ele está aberto. Meu Deus do céu. Mas o ambiente do caixão que está aberto, presta atenção, também existe um ambiente do céu que está aberto sobre você. O céu que está aberto sobre você é o ambiente da comunicação com Deus, é o ambiente do rema de Deus, é o ambiente da voz de Deus, é o ambiente do que Deus te mostrou. Deus te mostrou uma família curada, por que você está enxergando a falência dela? Deus te mostrou as suas finanças restauradas, por que você está vendo a tua falência? Deus te mostrou a sua saúde curada, por que você está enxergando a enfermidade? O relatório médico, Deus está falando contigo: para de enxergar o túmulo que foi aberto e enxergue o que eu estou enxergando, porque você tem acesso direto a mim. É poderoso esse texto, porque Jesus olhou para o céu. Meu Deus do céu. Ele olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei, presta atenção nisso, gente, presta atenção nisso. Jesus está revelando o acesso ao céu. O que acontece com esse acesso ao céu? Ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sabe o que é isso? O acesso ao céu está falando de uma oração que é respondida, uma oração que é ouvida, uma oração que é acessada por Deus, uma palavra que chegou ao coração de Deus, algo que colocado diante de Deus foi acessado por Deus. Jesus está dizendo, ele olhou para o céu, o lugar que ele se comunica, o lugar que ele acessa, e ele diz assim: eu te agradeço porque me ouviste. Ou seja, o Senhor já atendeu a minha oração, o Senhor já ouviu a minha oração, o Senhor já absorveu a minha oração. Não tem nenhuma oração que o Senhor
não acessou, que o Senhor não pegou, que o Senhor não ouviu. É isso que ele está dizendo. E ele continua: eu sei que sempre me ouves. Não existe falta de comunicação. É a sua alma que faz você ficar cego diante da comunicação que foi expressa com Deus no céu, que você teve acesso. É a sua alma que está aprisionada nos cenários naturais, nas coisas naturais da vida, que está presa na visão do caixão, na visão do sepultamento, na visão da falência, na visão da destruição. É a sua alma que está te aprisionando no que é físico, no que é natural. E Jesus está falando: o Senhor, eu sei que sempre me ouves. Já foi ouvido? Já foi acessado? Já foi falado? Você não está entendendo, mano? Você não está entendendo nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Lázaro estava morto. E sabe o que aconteceu? Nesse céu que Jesus tem acesso, ele vira para o Pai e fala: Pai, Lázaro não pode morrer. Ele está dormindo agora. Não é a morte que o Senhor me mostrou nessa amizade que eu tenho. Não é a morte que o Senhor me mostrou nesse relacionamento que eu tenho com aquela família. Essa família seria usada pelo Senhor. Essa família seria um projeto do Senhor. Eu não enxergo a morte daquela família. Eu não enxergo o sepultamento, o caixão. Eu enxergo a vida, porque tem uma promessa que o Senhor liberou. Tem algo que o Senhor liberou. Por isso que Jesus está falando: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ou seja, ele não estava orando para Deus ouvir. Ele já tinha orado e Deus já tinha ouvido. Sabe o que é isso? O milagre já está na sua frente. Você precisa absorver o nível da autoridade que está sendo liberada aqui hoje. Para de orar para ressuscitar o que já ressuscitou. Para de liberar, de pedir para Deus para curar o que já foi curado. Para de pedir para Deus para restaurar o que já foi restaurado. A palavra já foi liberada, o acesso já foi concluído. Presta atenção nisso. Jesus está falando: eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de todas essas pessoas que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Não era uma nova oração para Deus ouvir, era para a oração ser acessada por quem estava ao redor de Cristo, porque dentro de Cristo já estava tudo pronto. Lázaro não estava mais morto. Não estava mais morto. Para de orar, irmão, e comece a agir. Escuta uma coisa: o primeiro passo é orar, o segundo passo é se revestir da autoridade e determinar que aconteça segundo o que você creu. Tem gente que está chorando com Deus até hoje, pedindo para Deus fazer algo até hoje. E eu quero te dizer uma coisa aqui hoje: recebe isso no teu espírito, na tua alma. Aquela oração já foi respondida. Agora o que te falta é se revestir da autoridade e começar a liberar o comando de chegar até você, o que você pediu para que acontecesse. Lázaro, venha para fora. Escuta, ele não orou a Deus. Deus, ressuscita Lázaro. Presta atenção. Ele não chegou no meio daquela plateia, no meio daquela multidão e disse: ressuscita, morte agora saia, ressuscita lá. Ele não orou para a ressurreição, porque a ressurreição já tinha acontecido na mente. A mente já tinha absolvido a ressurreição. E sabe o que acontece? Na hora que a mente captou, ele não precisava orar mais, porque a oração já tinha acontecido. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a declarar o comando de autoridade liberado. Ele diz: Lázaro, vem, porque você já está vivo.
Lázaro, vem, porque você já ressuscitou. Lázaro, vem, porque você está dormindo, porque a ressurreição já fluiu. Eu não vou orar para você ressuscitar, porque você já ressuscitou. Só que você aproveitou que estava morto e está tirando uma soneca. Então para de dormir, Lázaro. Eu vim aqui para te acordar. Vamos embora, porque tem coisa para a gente fazer. Vamos prosseguir, porque tem coisa para a gente fazer. O que tem que fazer? Essa multidão inteira vai começar a crer no Deus que eu represento nessa terra, exatamente por causa do que eu creio que está acontecendo, porque eu orei, eu pedi segundo a promessa e agora aconteceu. É só você continuar lendo, porque depois a Bíblia fala que enchia de pessoas na casa de Lázaro para ver Lázaro vivo e ouvir falar do Cristo. Ei, presta atenção que eu vou te liberar aqui hoje. Tem muita gente que participou do seu sepultamento. Do sepultamento do que Deus te prometeu. Mas presta atenção. Aqueles que participaram do sepultamento, está na hora de começar a participar da ressurreição. Comece a dar ordem para acontecer o que Deus te prometeu. Porque você não precisa mais orar para ressuscitar. Você só precisa orar para se manifestar. Porque já foi atendida a tua oração. Deus, se tem alguém aqui, tem alguém doido, que nem eu tô doido aqui, na moral, faz um barulho aí, solta um troço de doido, solta um foguete, solta um fogo. Chega na varanda da tua casa, grava você dando um grito e posta no Instagram, fala, isso aqui é a consequência da mensagem que eu acabei de ouvir. Grava. Sabe o que, irmão? Determina que venha. Não que ressuscite. Não há o porquê ressuscitar o que já está ressuscitado. Manda vir. Você já orou? Pai, eu te agradeço porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Eu não tenho dúvida porque eu tenho acesso ao céu. É o céu da particularidade que eu tenho tido contigo. Mas eu estou falando isso para esse povo aqui acreditar que o Senhor me enviou. Vai chegar um tempo que a tua casa inteira vai acreditar que tu é homem de Deus, que tu é mulher de Deus. Seus pais vão te respeitar, seu marido vai te respeitar, sua esposa vai te respeitar, teus filhos vão te respeitar. Não é para a tua glória, é para o entendimento que existe um Deus que você acreditou, que você entregou a tua vida. E eles vão entender e vão se entregar a esse Deus juntamente com você. Quem participou do sepultamento vai vir participar da ressurreição do teu lado. Pega essa chave hoje nessa live, pelo amor de Deus. Absolve isso, irmão. E comece a se posicionar na autoridade, porque a autoridade é nessa autoridade que você está falhando. É nessa autoridade. Você é frouxo, está aí chorando até hoje por aquilo que Jesus se alegra. E Jesus se alegra não é porque não compartilha com a sua dor, ele se alegra porque ele já viu a sua dor anulada. Ele já viu a alegria chegando, ele já viu a tristeza se transformando em alegria, ele já viu o morto se transformando em vida, ele já viu o sepultamento se transformando em ressurreição, ele já viu o acesso, já foi alcançado. Só dá ordem para que te alcance, porque a palavra está escrita. E o morto saiu. Morto não sai, cara. Morto não sai, mano. E a Bíblia está falando. E o morto saiu. Fisicamente, todo mundo está olhando o quê? Caraca, o morto saiu da sepultura. Porque todo mundo via Lázaro como o morto. Mas Jesus via Lázaro como o vivo. E embora a imagem natural era de uma múmia, era de um defunto, porque estava enfaixado, todo enfaixado. Jesus não viu o morto, Jesus viu o vivo. Aquilo que para você está morto, Jesus está vendo como vivo. E não importa se tem alguém do teu lado, mesmo depois da palavra liberada, da ressurreição, da promessa que Deus te fez, não importa se alguém ainda está vendo como morto,
Meu irmão, o que importa é que você está vendo como vivo. Então comece a liberar. A Bíblia diz, e o morto saiu, porque o morto era o que todo mundo via, mas morto não sai, morto não levanta, morto não anda. Morto, se ele levantou, porque estava debaixo de uma visão profética, porque o morto estava vivo. Uau! Caramba! E Jesus falou, desenrola essas faixas, porque está sendo confuso para as pessoas. Todo mundo está identificando o que eu ressuscitei como morto. Então tire essas faixas, essas marcas que ficaram, essa dor que se viveu, essa identidade que se enxerga de morte. Arranque essa identidade de morte e comece a colocar a identidade da vida. É isso que Jesus está falando com você hoje. Tira a identidade naquilo que Deus... Tire a identidade da morte naquilo que Deus já decretou a vida. Tira essa imagem de dor. Tira essa imagem de dor do que Jesus já decretou a vida. Tire essa imagem de morte do que Jesus já decretou a ressurreição. Tira a imagem da falência dos seus olhos, do seu sorriso, naquilo que Deus já decretou a prosperidade. Para de viver como alguém que está sofrendo, se Jesus já decretou que o sofrimento cessou. Comece a fazer isso. Você tem que começar a viver profético. Você tem que começar a viver alinhado naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus liberou, naquilo que Deus mostrou. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Tira essas ataduras, porque o que eu ressuscito não tem imagem de morto. O que eu trago vida não pode ter imagem de morto. Então começa a profetizar. Tira a característica da tua face de alguém que está vivendo nas garras do diabo e comece a ter a característica de alguém que vive nos braços do Pai. Muda o teu vocabulário, muda a tua aparência, muda o teu jeito de vestir, muda o teu comportamento, porque a identidade que estão te dando é a resposta de alguém que não creu. Muda essa bexiga. Porque até quando você vai viver no túmulo, com a cara de túmulo, com a identidade de túmulo, com a identidade de morto, se Jesus já te trouxe vida? Te trouxe vida.